Aula 2, pessoal. Resolução de exercícios. Continuamos com o exercício resolvido, exercício 4. Deixa eu marcar aqui o que é importante para a gente. Massa, trajetória circular de 2 metros, velocidade 4 metros por segundo, qual a intensidade da força resultante na partícula, qual o trabalho realizado, qual o trabalho realizado pela força resultante. Tá, então aí, ó, uma partícula de massa de 3 quilogramas descreve uma trajetória circular de raio de 2 metros, com velocidade escalar constante de 4 metros. Então, deixa eu subir aqui um pouco, lembrando que estamos falando do capítulo 13, exercício resolvido desse mesmo capítulo. Então, subindo aqui um pouco, vamos visualizar o que está acontecendo aí com algumas marcações aqui importantes. Então, vamos precisar desse cara aqui, fazer aqui em cima, que dá mais espaço, só que não é um quadrado, o movimento é um movimento circular. Então, vamos traçar a trajetória do movimento, que é um círculo, ou pelo menos algo mais próximo possível disso. Depois, vamos traçar linhas retas aqui, tá? Eu vou desenhar aqui uma seta saindo da borda desse círculo, beleza? E tem outra linha puxada, a força de tensão puxada do centro dessa borda, do centro desse círculo até a sua borda. Seria isso aí. Beleza. Aqui é a força de tensão no fio, né? Ou a força gravitacional, supondo que fosse um fio, nesse caso não fala só que é uma partícula em trajetória circular. Não tem muita definição aí, né? A resultante desses vetores, ela é uma resultante para o caminho, ou seja, perpendicular às duas forças, nesse sentido aqui. É resultante de rotação aí do vetor, né? Aqui é o vetor tensão, mas a aceleração centrípeta é no sentido contrário, saindo da partícula. Então, tudo isso são vetores que estão atuando aí no problema. Grande fato, de fato importante aqui, veja que nós temos um ângulo de 90 graus. Mesmo que tenha deslocamento dessa partícula, esse deslocamento se dá em arco. Ele se dá com o sentido dessa força mudando constantemente, né? Dessa força aqui, ó, muda constantemente. De modo que o trabalho realizado por essa partícula é um trabalho nulo. E isso está descrito lá no nosso livro. Vamos lá verificar isso. E como se dá esse tipo de trabalho. Vamos lá para o livro. Só um momento. Olha ele aqui, no nosso livro, relembrando, né? Problema 3. De acordo com o exemplo exposto, deixa eu ver qual foi o exemplo exposto. Não, começa aqui. De acordo com o exemplo exposto, o conceito de trabalho, concluímos que o trabalho é nulo quando a força não transfere nem transforma energia mecânica, né? Analisando a relação que define matematicamente o trabalho. Então, força nula. Esse é o caso mais evidente e intuitivo, né? Aí, deslocamento nulo. Deslocamento nulo, pessoal. Importante, eu vou já no caderno explicar por que é o deslocamento nulo.
Deslocamento é a diferença de um ponto A para um ponto B. Então, se você tem, você sai de um ponto A para um ponto B, opa, peraí. Se você sai de um ponto A e vai para um ponto B, ver se eu consigo, não vou conseguir escrever aqui, e vai para um ponto B, pessoal, a diferença entre A e B é o deslocamento realizado, tá? Então, se você tem uma diferença entre A e B, você realizou achei. Você realizou um deslocamento. Agora, se não há diferença entre A e B, ou seja, é zero, opa, aí o seu deslocamento é nulo, o seu deslocamento é zero. E é isso que nós vamos ver no exemplo que vai ser dado aqui. Então, se você sai de um ponto A para um ponto B, rapaz, se você sai de um ponto A para um ponto B, ponto A para um ponto B, a diferença entre os dois pontos é o deslocamento realizado. Agora, se você sai de um ponto A e volta para o mesmo ponto, então A é igual a B. Logo, o seu deslocamento, meu jovem, é zero. E aí, se a gente está falando de um movimento circular, sendo deslocamento zero, trabalho é nulo, não tem trabalho. Vamos continuar olhando aqui, ó. Força perpendicular ao deslocamento. E aí, perpendicular, 270, como a gente viu no exemplo anterior, 270 e 90, cosseno é zero. Logo, trabalho nulo. A força centrípeta nunca realiza um trabalho. A força centrípeta não modifica a quantidade de energia mecânica. E tem um detalhe, o deslocamento também é zero. O objeto vai sair de um ponto, vai dar uma volta e vai voltar para o mesmo ponto. O deslocamento é sempre zero, tá? A força centrípeta não modifica a quantidade de energia total do ponto material. Logo, esse 90 graus aqui está falando que o trabalho é nulo para a força centrípeta. Veja, velocidade de deslocamento e força, tá? E aqui também força vezes o deslocamento, trabalho nulo, porque deslocamento é zero, fora que uma força faz também 90 graus um com a outra, beleza? Voltando para o problema, nosso probleminha, vamos lá, voltar. Então, voltando aqui, pessoal, o que nos interessa já para responder a primeira, a A, né, já que a segunda já foi aí, né? Então, a A é o seguinte, temos que achar a aceleração. Pessoal, a aceleração em movimento circular é a velocidade ao quadrado sobre o raio, tá? Lembra? Vimos isso, né? A aceleração, então, para nós, vai ser 4 metros por segundo ao quadrado dividido por 2. Raio 2 metros. Então, a aceleração, 2 metros, será 16 metros ao quadrado sobre segundos ao quadrado dividido por 2 metros. Metro corta com metro e segundo permanece, nos dando uma aceleração de 8 metros por segundo ao quadrado. Beleza, tá bom? Qual a intensidade da força resultante da partícula? Força resultante da partícula
é massa, tá? Força resultante da partícula é massa vezes a aceleração sobre a partícula. Força resultante na partícula, massa de 3 quilogramas, aceleração de 8 metros por segundo ao quadrado. Força é igual a 24 newtons. Beleza? Problema 4, complementando aqui, problema 4. Shotzinho de 10 minutos. Vou deixar em pequenas aulas de 10 minutos. Beleza? Resolvido aí. Espero que tenha ajudado. Eu vou complementando esse PDF. Vou complementando esse PDF com a resolução dos problemas do livro. Beleza? Pouquinho aula aí para você. Pouco tempo de aula. Então, valeu. Vamos para a próxima. Valeu, obrigado por assistir.